Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro. O programa é produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos aqui nos nossos estúdios Samuel Marchetti. Samuel Marchetti, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sertãozinho. Samuel, obrigado por atender nosso convite. Você vem na condição de presidente de um sindicato que está passando por uma situação, um grau de dificuldades muito grande. Eu acompanho desde 80, então nós já estaríamos aí com 36 anos, as atividades do sindicato, as atividades das indústrias de Sertãozinho, e nunca se viu uma crise dessa monta. Nunca se viu tantas demissões, nunca se viu tanta desesperança, e é importante que você, em nome dos seus trabalhadores, dos seus associados, dos seus sindicalizados, nos traga um pouquinho de informações aqui para que se possa ter uma ideia do quadro que vive o trabalhador e quais são as perspectivas que possam, se é que elas existam, mas elas sempre existem, né? A gente sempre tem que ter a esperança de que alguma coisa possa ser feita, no sentido de mudar um pouquinho, de reverter esse grau de dificuldades aqui em Sertãozinho. E não é só Sertãozinho, né? Um outro polo metalúrgico, metal mecânico, é Piracicaba, a situação é exatamente a mesma. Então eu fico feliz de poder conversar com você um pouquinho para a gente discutir como é que está essa crise, o que pode se tirar de proveito dela. Olha, o Kinak, de aproveito, eu acho que o que mais vai ficar dessa crise é o ensinamento que às vezes ela pode trazer. A dificuldade que todos estão enfrentando, e eu tenho isso como educação, a gente precisa tirar das dificuldades um aproveito para nós poder continuar caminhando e não errar às vezes tanto conforme erramos, para não repetir o erro. Então a crise, eu acredito que essa crise ela está sendo, eu posso te falar de uma forma imposta aos trabalhadores, aos brasileiros, porque é uma crise econômica que vem sendo gerada por uma crise política. Então, a imposição que eu falo é por causa disso. E lamentavelmente, Samuel Marchetti, essa crise ela começou em 2007, era o primeiro ano do governo Lula, após a reeleição, segundo mandato já, e quando se deslumbrou aí pré-sal e tudo que houve em termos de biocombustíveis, basicamente do etanol, o biodiesel também sofreu e continua sofrendo o resultado dessa política, e agora se estendeu por toda a economia, né? Hoje se pega qualquer setor da economia, ele tá sentindo os efeitos aí de uma crise eminentemente, como você deixou bem claro agora, uma crise política e que mistura a crise ética, e a economia vem junto aí e acaba atingindo a todos, né? E o elo mais fraco dessa crise realmente é o trabalhador. Como é que estão as atividades do sindicato, dos metalúrgicos de Sertãozinho? Como é que está a procura por orientação jurídica? Como é que está o quadro de demissões na cidade? O que você pode nos contar? Olha, nós fechamos 2015 dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, que representa a nossa indústria de transformação, né, vamos dizer, né? Só no ano de 2015, mais de 3.600 demissões. Essas são as que são feitas homologações dentro do sindicato. Então, aquelas que têm menos de um ano, nós não temos essa contabilidade. Então, a gente podemos passar desses 3.600. E nós temos uma percepção de que o mercado não vem absorvendo de volta esses trabalhadores. E também a gente nos deparamos com a situação econômica de muitas empresas, de fechamentos de empresas, no qual os trabalhadores saem sem receber também, naquele exato momento, as suas verbas rescisórias.
né? Às vezes fica mais fácil pela empresa, vai procurar teus direitos, procura o teu sindicato, né? E nós vamos tentar a vida aqui, você... Então, esse é um agravante muito sério e muito arriscado para a nossa economia sertanezina, né? Porque o trabalhador ele já está saindo sem aquela carga, que já está perdendo o emprego dele, mas sem aquela carga de verba para injetar naquela economia que é fundamental para o nosso município, para girar aquela chave da economia, que é onde ele paga as suas contas, onde ele compra o seu produto no mercado. Então, o que nós enfrentamos agora dentro do sindicato, com o nosso jurídico, é uma luta intensa, jurídica, para que trabalhadores recebam suas verbas. Eu falo jurídica, Kinak, porque a parte política que nós temos, que assim foi criado o movimento sindical por lutar em defesa dos direitos trabalhistas, para que essa economia mesma seja movimentada, né? Porque é uma cadeia, então nós temos essa visão, não lutamos só porque não queremos que passe em cima dos direitos, mas que esses direitos representam um giro na cadeia econômica. Então, a ação política em certos lugares, nesse ponto que estamos de crise no nosso município, no nosso país, mas Sertãozinho está mais inflamado devido ao nosso setor sucroenergético, que a nossa indústria de base depende desse setor, 80% aí vamos pôr, depende do serviço dessa parte. Às vezes como você vai fazer uma ação política numa empresa que já fechou as portas. A ação política, às vezes, vai ficar um protesto para ir para a rua. E a ação jurídica que o sindicato, que nós empenhamos o nosso jurídico a estar buscando meios na lei, como já conseguimos no ano passado, desbloqueio de 8 milhões, às vezes para os trabalhadores da Dedini. Eu queria que você comentasse esse caso, porque foi realmente uma ação interessantíssima, inteligente, estratégica e de solução rápida de um problema. Claro, que era... isso é devido a um jurídico que já está no sindicato há mais de 30 anos e tem um compromisso em estar resolvendo a situação do trabalhador sem ficar pensando muito em honorários, né? Eles querem a causa seja resolvida. Nós conseguimos, no caso da Dedini, naquela época, os trabalhadores estavam há 2, 3 meses sem salário, um bloqueio de verba de um cliente que a empresa tinha para receber. Que era Ambev. Então ali nós conseguimos um total de 8 milhões. Que se você for ver, Kinak, foi rápido. Nós tivemos, claro, hoje eu estou aqui também e agradeço ao sistema judiciário do nosso município, doutor Wellington, doutor Renê, que ali fez um trabalho, também entendeu que era necessário essa liminar, que nós estávamos falando de caráter alimentar dos trabalhadores. E cooperou, né? Essa sim é uma verdadeira função do nosso judiciário, né? Para o bem social dos trabalhadores, da sociedade. Então, disso eles viram e sabiam, já que nosso município passava por um período drástico. E aí isso se resolveu, nós, muita luta, muita correria, falando com o juiz também da Federal, que estava envolvido também nesse processo, nós conseguimos trazer isso para cá. Daí que iniciou essa filosofia dentro do sindicato também. Porque já houveram outros casos? Houveram outros casos, nós temos a Fusitec andando aí no mesmo... O que está acontecendo com a Fusitec? A Fusitec, ela teve também os seus portões fechados. Ela encerrou as atividades. Época. Quando entramos no sindicato, isso já tinha acontecido, nós precisávamos de uma maneira para resolver. E uma empresa que é a Eletronuclear, a Eletrobras, estava ali dentro. Que era cliente da Fusitec. Que era cliente da Fusitec, prendemos o material, saiu um arresto do material trabalhista, que aquele material pertence aos trabalhadores, porque eles trabalharam naquela peça. E ali a gente conseguiu responsabilizar a Eletronuclear na justiça, em primeira e segunda instância, eles perderam, e fecharam um acordo que agora eles estão retirando o material de lá e a hora que tirar a última carga, em 24 horas vai acontecer o depósito. E é onde esses trabalhadores vão estar recebendo 95% de toda a sua verba rescisória. Então, assim, é um trabalho que existe entre o sindicato, entre o judiciário, que existe essa lei que a gente consegue fazer a responsabilidade solidária do cliente. E isso acontece, que devido, eu acho que é uma cadeia, né?
O de lá não paga a empresa aqui, a empresa que tem os trabalhadores acaba faltando, vai acumulando a dívida, não paga os seus salários e aí vem a fechar, às vezes vem a demitir, não tem dinheiro para... Alegam não ter o dinheiro para pagar, mas nós não precisamos, às vezes, tentar ficar sabendo se a culpa é de lá ou de cá, nós precisamos de agir rapidamente. Resolver o problema. Porque aqueles trabalhadores estão saindo de volta à rua sem dinheiro para injetar na economia. E isso nós temos a noção e a percepção e certeza de que isso afeta drasticamente na sociedade inteira, né? No comércio, né? Até próprios trabalhadores tentando montar um negócio, porque eles não conseguem voltar para a metalúrgica, e eles às vezes falam para a gente lá no sindicato, olha, eu montei um carrinho de lanche ali, um negócio aqui, mas não estou vendendo. Por quê? Claro, não está tendo dinheiro na economia para girar. Porque às vezes a parte mais, é como você disse agora mesmo, o que mais é afetado é o trabalhador. Claro. Em toda essa crise, essa cadeia, é ali que se peca. É ali que falta. E o trabalhador, ele injeta diretamente a sua verba na economia. Ele não fica, às vezes, guardando dinheiro. Tá? O dinheiro que ele ganha, o salário, é para girar. E isso, às vezes, pode ser um tiro no pé que futuramente a própria indústria vai receber esse troco, desse falta de giro na economia para ela produzir a sua matéria. Então, o sindicato, respondendo à sua pergunta, ele vem agindo de forma excepcional, né? Nosso jurídico está de parabéns. Nós não sabemos o que ainda poderá acontecer para frente, porque esse quadro político instalado aí e essa crise econômica ainda não te dá uma visão do que vamos encontrar ainda de problemas pela frente. Mas nós temos que estar preparados, nós temos que estar unidos, nós temos que ter a compreensão. É um momento também de diálogo, de conciliar. A indústria, ela precisa de sobreviver, né? Principalmente em Sertãozinho, que já é um grande polo industrial, e nós tememos que isso se transforme e piore. Como eu disse, conciliar é importante. Nós conciliamos, o TRT concilia, hoje no sistema da trabalhista, mas os nossos políticos não estão se conciliando. Então não adianta nós só fazer o nosso papel aqui, mas os nossos políticos mais altos não se conciliam, tá? Eles precisam de se conciliar para governar. Senão pode mudar presidente não sei da Câmara, que não vai ter governo que venha que resolva essa situação já criada, tá, há tempos, e hoje ela está exposta aí para todos verem e todos estão acompanhando. Então nós precisamos de uma definição. Precisamos de uma definição no país, precisamos de definições municipais, tá? Nossos políticos, nossos vereadores, nosso prefeito, né, precisam de ver também essa situação mais aprofundada. Nossas indústrias também precisam daqui de Sertãozinho de incentivos fiscais para que possam também sobreviver. Isso nós dependemos da parte política, que são nossos governantes. É um apelo que eu faço em nome dos trabalhadores, tá? A situação já está exposta, está perigosa, a criminalidade vem aumentando devido a esse tanto de desemprego, trabalhadores sem dinheiro, filho, filha pedindo comida, um aluguel que não é pago, às vezes uma pessoa idônea que é presa por não pagar a pensão porque não tem de onde tirar. Então nós precisamos dar um chega nisso, gente. Essa voz dos trabalhadores precisa de ir mais além e chegar em políticos e fazer com que eles tenham comprometimento com essa nação. Porque até então ninguém está tendo comprometimento, não. O que eu estou assistindo hoje, de casa, pelas informações, não só pela TV, mas acho que nós devemos buscar outras informações, é de que é uma briga por poder, tá? É uma briga por poder que está acontecendo no nosso país. Um quer sentar lá na mesa diretora, na presidência, ou seja lá o que for. E para isso, eles passam por cima com rota, passando em cima do povo. Em cima, às vezes, da Constituição. E hoje o próprio trabalhador está assistindo da tua casa. Acho que nunca teve essa informação, mas devido a essa crise, ele está vendo o que é Constituição, o que é direito, o que é democracia, o que se tem que defender na democracia, o que não tem que se defender. Ele está começando a criar, isso é importante, né? Mas nós estamos sofrendo com isso.
Isso precisa se definir. Sertãozinho sofre, e os trabalhadores de Sertãozinho, drasticamente com toda essa situação. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Do ano passado para cá, nós tivemos aí, final de ano, a entre-safra das usinas. Essa entre-safra chegou a movimentar a nossa indústria de base aqui? Nós tivemos as informações devido aos SEIs e às indústrias, nós estamos ali sempre em contato devido aos nossos trabalhadores que são da indústria, que a entre-safra ela se encurtou. Ele cortou. Ela se tinha uma previsão da indústria de base numa reforma maior, ela mudou devido à alta do etanol, à alta do açúcar, no qual a usina está tentando repor as perdas do passado. Né? Então, como você disse, essa crise ela não se iniciou hoje. Ela já vem dando umas marteladas há um tempo. Então, o que temos de informação é de que essa entre-safra diminuiu para poder fazer uma quebra de safra, né, do passado. E voltar, então você estica a produção de cana e tenta voltar num determinado tempo mais rápido. Para poder conseguir girar. Mas aí, no caso, a manutenção fica comprometida também. A manutenção, eu acredito, nós vemos que poderá ter quebras, né, dentro das usinas, por ser curta, né? Por ter sido curta. Porque se trabalha muito e aí vai quebrar a peça. Sim. E aí, às vezes, onde pode até ficar mais caro, né? Uma urgência que vai para a indústria. Mas a nossa indústria de base sofre muito com isso. Porque estava esperando, já vinha de uma crise num determinado tempo, estava esperando uma reforma, a reforma foi diferenciada. Tá? Eu tenho informações essa semana numa empresa que ela, nesse período de entre-safra aqui, que acaba a entre-safra, eles pegam o serviço do Nordeste, que lá começa. Isso. E não está vindo esse serviço. Tá? Então ele vai ter que cortar um turno, ele não vai aguentar. Ele vai ter que administrar a empresa dele, ele vai ter que cortar um turno. Graças a Deus, nessa empresa nós não vamos ter problema, vai acertar as verbas, tudo. Mas, às vezes eu até falo, vamos tentar, não vamos demitir, vamos tentar negociar isso daí. Mas de falar, Samuel, eu não tenho serviço pego. Tá? Como outra empresa daqui de Sertãozinho, a TKS, que já disse para nós que até dia 30 encerra também suas atividades. Quantos funcionários? Ali agora ficaram 20 funcionários, mais ou menos. Já saiu um tanto. Mas é drástico. Vamos ter que lutar na justiça também, para estar recebendo. Tem salário em atraso essa empresa? Tem salário em atraso também. Né? Envolve toda uma questão que eu falo, olha, complicado. O Sertãozinho está prestes a explodir. Não vamos deixar isso acontecer. O caso específico da maior indústria de bens de capital do setor sucroenergético do Brasil e do mundo, por consequência, que é a Dedini, recuperação judicial, grau muito grande de demissões, a gente vem acompanhando pela imprensa nacional, o atraso de salários, encargos sociais dos demitidos não são pagos, né, é uma situação muito difícil. Quantos trabalhadores a Dedini tem nesse momento aqui em Sertãozinho? Olha, eu acredito que ficou cerca de 100, 110 trabalhadores. Na época do auge... Do auge, a Dedini já chegou a ter 2.000 trabalhadores. Né? Aqui em Sertãozinho. Eu já fui funcionário da Dedini. Eu também. Tá, no período que eu passei ali, eu já tinha 2.500. Né? Nós assumimos o sindicato no ano passado, ela estava com cerca de 800 a 900 trabalhadores ali. Hoje está com 100. Ela vem deteriorando. Né? E tanto é que é uma empresa que está em recuperação judicial. Isso. Temos mais como o Camac em recuperação judicial, que tememos a falência dela agora, porque o administrador judicial pode chegar a essa conclusão porque fechou as portas, demitiu, não pagou verbas decisórias. Esse é um agravante. Temos a Smart que está em recuperação judicial, mas a gente vê que está andando a recuperação judicial. Inclusive, é uma informação legal que eu tive hoje, de que a Uniesp vai tentar comprar no leilão o prédio que é da Smart, para pagar a trabalhista, que é aquele pessoal que saiu lá naquele tempo que está na recuperação. Parece que a proposta da Uniesp já está lá no juiz. Nós precisamos de ir lá falar com o juiz para agilizar esse processo, para que isso aconteça mais rápido.
né? Temos a Dedini em recuperação, a Smar, Cimisa. a Cimisa está em recuperação judicial e está andando bem com sua recuperação. Sermatec. Né? A Sermatec pediu, né? Só que a Sermatec é um caso, que é a Zanini, né? Isso. Pediu a recuperação. Para eles é uma situação mais positiva, porque eles não têm a trabalhista na recuperação judicial. Ah, tá. A Zanini, ela demitiu os trabalhadores e pagou todas as verbas trabalhistas. Inclusive, eles vieram acordando com até aquelas ações trabalhistas que estavam pendentes, já fazendo acordo e pagando. Então já fica uma recuperação judicial mais tranquila para passar, porque não existe a trabalhista. Agora essas outras, todas têm a questão trabalhista, que impede as ações trabalhistas, que depende do plano de recuperação, depende da Assembleia e aprovação dos credores, na qual a Dedini vai estar passando agora no dia 26 de abril e 5 de maio, que são as duas datas de Assembleia. Estamos conseguindo jogar todos os trabalhistas dentro do plano de recuperação. Conseguimos, através de trabalhos também, fazer um bloqueio de 15 milhões, que é da Dedini, que foi um caso que aconteceu um pouco antes do pedido de recuperação. O juiz federal estava fazendo um bloqueio, e aí quando veio a recuperação, o juiz da recuperação, que é o estadual, apreendeu essa verba. Nós, o Sindicato de Sertãozinho, o Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, peticionamos pedindo isso para trabalhista. Tá? Então veio o juiz da recuperação, entendeu de que esse dinheiro viesse para somar na trabalhista. Mas está tendo todo um impasse lá, que o juiz federal quer levar esse dinheiro para a União. E sendo que já tem uma decisão do Supremo Tribunal e tal. Está um jogo... Trabalhista é prioritário, mas né? trabalhista é prioritário, estamos confiantes de que isso será dos trabalhadores. Tá. Então as coisas estão andando dessa forma. Brigando muito juridicamente para perder de pouco. Tá? Quer dizer, você agora como líder e dirigente sindical, você tem que ter um olho na crise, defendendo o seu trabalhador aqui, e também um olho no mercado para ver o que acontece, onde é que tem condições de poder achar aí um credor, um devedor solidário para garantir o pagamento. Com certeza. O que você acha que é pior? Eu já fiz essa pergunta para vários empresários que eu entrevistei aqui. O que você pessoalmente acha pior? A falta de pedidos, de encomendas, a falta de mercado para a nossa indústria de base, ou a inadimplência provocada lá atrás pelas usinas que compraram, reformaram seus equipamentos e deixaram de pagar essa nossa indústria de base? Que essa é a origem da crise nossa em Sertãozinho. As duas coisas. As duas coisas. Nós estamos vivendo as duas coisas, Kinak. Grande inadimplência e também não tem serviço. Não tem a demanda, né? Então, a indústria de base, ela tem empresas que já estão com a inadimplência, precisando de receber dos seus clientes, e ela ainda não pega novos contratos. Aí, meu filho... Só piora. É fechar as portas. Tá. Uma outra questão, o trabalhador que perde o seu posto de trabalho, o que a grosso modo, você já falou, alguns montam um trailer de cachorro-quente, de lanche, enfim... procuram outras atividades. Quer dizer, a volta ao mercado do setor metal, mecânico, metalúrgico deve ser... Há, por exemplo, hoje alguma empresa contratando mão de obra? Olha, poucas que nós ouvimos contratar. Tá? Pelo volume demitido, muito insignificante, tá? A volta. Muitos estão tentando sobreviver com as suas próprias pernas, tentando mudar. Já teve relatos e até amigos meus que foram embora. Eu tenho um amigo que foi embora para os Estados Unidos. Falou, olha, eu não consigo, eu pago aluguel, eu tenho minha família, eu não consigo esperar esse setor reagir. Tá? A minha necessidade é urgente e eminente. Então, muitos às vezes estão procurando outros segmentos e até em outras regiões, né? Até que se estabeleça aqui. Eu acho que uma opinião minha, que eu dou ao nosso poder público também, a secretaria, vou até entrar em contato com o Liboni, para ver se tem como estar fazendo um curso para esses trabalhadores que estão saindo da metalúrgica, através do Sebrae, através de alguma coisa, para esse pessoal poder empreender e montar o seu próprio negócio e conseguir tocar. Porque às vezes muitos não dão certo por falta de conhecimento em tocar o seu negócio, conseguir gestar ele. Então acho que deveria ter uma parceria ali
do governo. Eu sei que o governo do estado tem um projeto desse através da Secretaria do Trabalho e Emprego, né? Eu acho que deveria unir essas forças e fornecer para esses metalúrgicos nossos aqui esse treinamento para ele conseguir se adequar de alguma forma, porque muitos estão tentando sobreviver, montando o teu próprio negócio, um comércio aqui, outra coisa ali. Mas eu volto também a dizer que se não gerar a economia, não vai ter quem vai comprar deles também. Uma outra questão que preocupa muito é essa falta de um olhar de responsabilidade do governo, principalmente o governo federal, em relação ao setor sucroenergético. Isso implica necessariamente se entender de que nós dependemos de políticas públicas para poder esse setor novamente voltar a empregar, voltar a gerar renda, distribuir lucros, enfim, ter toda a economia novamente, que nem nós vivemos aqui em 2006, 2005, Sertãozinho importava mão de obra. Eu conheci muita gente, muito aposentado inclusive, que vivia no Grande ABC, decidiu vir para cá para poder... Fizeram até grandes reportagens. Exatamente, exatamente. A época, o crescimento da economia de Sertãozinho era maior do que o crescimento chinês. Essa associação comercial, o professor Golfeto fez um trabalho nesse sentido, que foi um trabalho que saiu publicado em revistas como a Veja, a revista Exame, os grandes jornais também, mostrando que Sertãozinho realmente era um polo diferente. Agora, o que eu queria então perguntar o seguinte para você. Esses trabalhadores que são demitidos, o trabalhador metalúrgico é um trabalhador que houve um investimento muito grande feito em cima dele, treinamento, quer dizer, é uma mão de obra especializada. Nós não estamos falando lá de funcionários de funções mais fáceis de ser entendidos, por exemplo, corte de cana. Né? Corte de cana que já nem existe mais na nossa região aqui. Mas são trabalhadores qualificados que, de repente, eles perdem todo aquele investimento que foi feito em cima deles. As empresas investiram muito nisso também, treinamento, não é? E aí você tem, de repente, uma mão de obra dessa que se esvai, quer dizer, ela simplesmente some e desaparece. Isso não se consegue repor. Ainda que houvesse, embora a gente não consiga encontrar um caminho para isso, porque há grupos na cadeia produtiva sucroenergética interessadas em manter essa situação de dificuldades, eles enxergam que conseguem crescer em cima disso, em cima desses problemas aí, as denúncias que têm sido feitas aí, nesse sentido, inclusive apontando os nomes desses grupos, é muito clara, não é? Agora, como fazer, quando se tivesse que fazer uma retomada de investimentos no setor, o que aconteceria com o trabalhador metalúrgico? Nós não teríamos ele para poder atender a demanda. É aí que está, o Kinak. Nós dependemos plenamente do movimento político, né? Nós vamos passar por um período de eleições, na qual vai ser escolhido os prefeitos e vereadores. Esses são os fundamentais que têm a ligação direta com a sociedade. Que cada um desses tem um plano e um projeto que agregue a esse ponto que você falou e que é do nosso município, que é a mão de obra qualificada. O que fazer para não perder essa mão de obra qualificada que custou caro? Nós temos a nossa feira todo ano da cana e Fenasucro. A Fenasucro, que ali se mostra tanta tecnologia desenvolvida aqui dentro de Sertãozinho. Tá? Na mão de obra, na engenharia, no aperfeiçoamento de um soldador, na capacidade de um torneiro mecânico, tá com a tua peça com a total qualidade, e o desenvolvimento automático também, que é a automação que nós temos aqui em Sertãozinho, né? E mecânica. Então, deixar com que isso vá embora, essa é a grande perda também, que dói, que é lá no coração de Sertãozinho, que é perder os seus trabalhadores qualificados, a sua mão qualificada, reconhecida mundialmente, tá? Mundialmente essa mão qualificada de Sertãozinho.
Então, nossos governantes têm que ter um compromisso de que isso, quando vier a retomada, que isso não esteja sendo perdido. Porque aí vai ser difícil. Se isso for para outro lugar, são outras regiões que vão adquirir os nossos serviços daqui, que era para vir para cá. Então, a parte política, como você disse, é fundamental. Nós estamos vivendo uma crise econômica gerada por uma crise política. E é a hora de todos pensarem na sociedade. Porque é uma burrice estampada você achar que, ficando com esse blá 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 de político e não se resolve, eles mesmos vão perder. Porque é uma cadeia, tá? Nós já estamos sentindo há tempos o trabalhador, mas vai chegar até lá. Então é hora de sentar. Eles precisam de conciliar como nós aqui conciliamos. Em 99, e tenho muito orgulho disso, fui um dos coordenadores do Grito pelo Emprego e pela Produção, um movimento que nasceu aqui em Sertãozinho e que fez com que o setor passasse, já a partir de 2000, do ano 2000 e até 2007, passasse aquele ciclo virtuoso, que foi o ciclo de maior crescimento da cadeia produtiva do setor sucroenergético. 100 novas usinas, reformas e modernização de todas as outras. Saímos de uma moagem anual de 300 milhões de toneladas de cana para 600 milhões de toneladas de cana. Foi um movimento que deu certo. E deu certo porque esse movimento nasceu da base. Trabalhadores, fornecedores de cana, indústria de base e, em último lugar, usinas. Em último lugar foram as usinas que acabaram sendo as maiores beneficiadas. No ano passado nós tivemos um movimento do qual você foi um dos coordenadores, um movimento aqui que foi aquele dia de se parar durante algumas horas inteiramente Sertãozinho. E quando se para Sertãozinho, para-se a região como um todo, porque até a estrada aqui na frente, a estrada ela acabou, eu digo aqui na frente, mas é a estrada que nos leva a Ribeirão Preto, nos leva a Jaboticabal e a outras cidades. Tudo parado e um movimento pacífico, ordeiro. 5 mil sindicalistas estavam presentes aqui, só dos metalúrgicos aqui, você pode confirmar quantos? Na nossa federação eram 54 sindicatos aqui. 54 sindicatos. Dando a total, fazendo apoio e mais a força sindical, exatamente, que é a nossa central. Tivemos aí um dia histórico, mas faltou-se dizer ao trabalhador, o trabalhador talvez até já saiba, mas a opinião pública, a STZ fez um trabalho muito bonito, fez a reportagem mostrando, enquanto se fazia o manifesto aqui em cima, no Trevo, um repórter nosso foi até o centro da cidade para pegar pessoas que estavam paradas em frente ao comércio fechado, supermercados fechados, postos de combustíveis fechados, tudo fechado. E aí perguntavam para as pessoas, a senhora, por que a senhora não está esperando aqui? Eu estou esperando abrir. E quando é que vai abrir? Vai abrir quando terminar a manifestação lá em cima. Mas a senhora acha justo fechar o comércio enquanto está fazendo manifestação lá? Todos os entrevistados, todos eram unânimes em dizer, eu estou aqui solidário, eu estou aqui estou junto com eles, é uma maneira minha de poder ajudar no movimento a ficar parado aqui olhando. Ocorre que tudo aquilo bem organizado, todos os sindicatos envolvidos, as forças vivas de Sertãozinho, regionais participando, líderes políticos participando, nacionais inclusive. Uma semana depois, o governador Geraldo Alckmin convoca e é convocado pela força sindical e convoca uma reunião onde ele anunciaria o passo seguinte desse movimento Sertãozinho, que seria a formação da aliança dos governadores dos estados produtores de cana-de-açúcar. Você estava lá no Palácio dos Bandeirantes. Estava. Então vamos lá. Aquela reunião tinha um objetivo. Você foi convocado para a reunião para ser anunciada essa formação da aliança. Para espanto de quem foi participar da reunião, não houve anúncio de aliança nenhuma. Certo. Uma semana depois de uma audiência de 2 horas e meia do governador Geraldo Alckmin, com lideranças da força sindical, o governador aceitou formar essa aliança, mas deixou muito claro nessa reunião, eu tenho usineiros que são contra a formação dessa aliança. Quer dizer, é aí onde se complica, né? Isso que eu queria, eu estou colocando isso para que se fez um movimento maravilhoso aqui,
Vocês vêm trabalhando, mas de repente chega um grupo de usineiros, ele nominou o grupo de usineiros. Que não está afim de participar. Não quer colaborar com o desenvolvimento. Não é que não está afim de participar, pior, é contra isso. É contra uma retomada de investimentos no setor sucroenergético. Né? E aí você fica realmente numa situação complicada. Você defendendo os seus trabalhadores, seus sindicalizados, nós aqui defendendo a cadeia produtiva sucroenergética. Né? Nós ficamos fazendo muitas vezes um papel de... boneco. Eu ia falar de idiotas, né? Mas às vezes não é bem idiota, né? Porque às vezes a gente tem que engolir quieto, porque acaba vendo coisas que, enfim, você fica... Né? Você vê, por exemplo, um líder sindical que nem o Paulo Scaff, cujo primeiro vice-presidente é um usineiro na Fiesp, brigando por defender interesses políticos partidários dele e projetos políticos dele, mas que nunca fez um discurso a favor do setor sucroenergético, a favor da nossa indústria de base aqui. Ele fala... E é uma indústria, e é um setor muito importante. Gera tantos emprego e tecnologia. E aí investe muitos vultuosos recursos no Senai para formação de futuros metalúrgicos, no nosso caso, né? E eu lhe pergunto, quem é o filho de metalúrgico que quer ser metalúrgico em Sertãozinho? Hoje fica difícil, né, todo esse acontecimento. Seu pai foi metalúrgico? Metalúrgico, soldador. Tá. Eu, metalúrgico, torneiro mecânico. Você se espelhou no seu pai para ser a sua profissão? Claro, porque eu sempre gostei, era a área de mais expansão. Eu sempre olhava aquelas máquinas, aquele torno mecânico, fazendo aquelas peças enormes, bonitas. Aquilo ali serve para uma usina que vai tocar uma produção. Poxa, eu quero ser, né? Agora hoje, o que esses nossos pequeninos que estão vindo aí vão pensar? Você tem filhos, Samuel? Eu tenho uma de 3 anos e 6, tá a Letícia. Tá bom. Mas você deve ter amigos seus que têm filhos na faixa aí dos 13, 14 anos. Tenho. Como eu tenho meus sobrinhos também, que hoje já estão na faixa dos 20 e pouco, e tá estudando engenharia da automação e não tá conseguindo empregar. Há muito tempo tá parado. E para empregar ela tem que sair daqui, né? Que nem você citou agora, você tem uma hora vai tentar outro rumo, não sei. Né? Mas esse ponto que você falou é fundamental. Pessoas que deveriam estar empenhadas, às vezes lutam contra. Alguns usineiros aí que poderiam cooperar, às vezes estão contra. Mas a nossa luta não pode parar, nós temos que continuar. Temos que continuar gritando, manifestando, porque senão fica só uma situação dizendo, né? Então nós temos que continuar. Nós vamos ainda continuar árduo na luta pelo trabalhador, que é o fundamental para o desenvolvimento da economia. Você teve uma reunião nesses últimos dias lá em São Paulo com o Diese e a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos, né? O que foi apresentado nessa reunião? Quer dizer, vocês debateram, evidentemente, que falaram do setor sucroenergético, mas devem ter falado de outros setores da economia que envolvem... O Diese, para passar, ele faz um levantamento nacional. Isso. Né, da economia, os gráficos, a importação, exportação, o que está acontecendo lá no automobilístico. E de tudo isso eles tiram um parâmetro da reação, o que o governo está fazendo, o que ele deveria deixar de fazer. Né? O que temos que estar levando adiante ao Congresso Nacional, devido a esses números, para que a classe trabalhadora pressione, porque nós somos Sindicato dos Metalúrgicos, envolvido a uma federação metalúrgica, que envolve uma central sindical e que envolve uma confederação dos trabalhadores, que é a CNTM nacional. Então, esse grupo... o DIES, ele faz um trabalho e traz esses dados para que nós, politicamente, possamos continuar com pressão em cima dos governantes quais são as tendências e as melhoras que realmente necessitam para se estar fazendo. Porque nós temos a ligação direta com o trabalho. E nós podemos dar a opção real e imediata de desenvolvimento, um pacote de recuperação, um plano ali que seja de emergência tomado
para esse setor. Então o Diese ele traz os dados, que porém os dados são todos, maioria deles, todos negativos, é só de queda, parâmetros caindo, gráficos baixos, economia, dólar, o câmbio, então tudo está em queda agora. E o que eles propõem? A grosso modo, o que o Diese chega a propor agora para que seja feito? Existe mudança de governo. Mudança de governo, mudança de estilo de governo? Sim, a mudança de governo ela é importante. Porque esse governo que aí está, ele veio tomando medidas que não vem tendo êxitos. É verdade. Né? Algumas medidas. E também... E deixa de adotar outras que deveria ter tomado. E não vamos deixar que o Congresso Nacional também não vem cooperando com com o andamento de desenvolvimento de medidas para melhoramento. Né? Isso tem que partir agora de nós estar levando e pressionar. Tanto é que nós temos ameaças e oportunidades trabalhistas em tramitação lá no Congresso Nacional. Então nós temos que já ver deputados federais que aí estão, que vão estar também, pressionar para que esteja atento às ameaças e às oportunidades dos trabalhadores que estão em tramitação lá, que podem sim acarretar uma facada na economia. O que o Diese também passa é de que o governo passado, antes da Dilma, o governo Lula, houve uma mudança de pensamento ali, quando se vislumbrou que a economia iria ter uma queda, que precisava de ter mudanças, o governo veio a tirar direitos trabalhistas. Veio mexer nessa situação. E o Diese já tinha informado que ali você não pode tirar num ponto que joga direto na economia. Então acredito que foi porque não adianta, o governo ele tem que arriscar. Tá? Ele está imposto, ele precisa de tomar um rumo para tentar mexer na economia e compensar suas perdas, alguma coisa ali. Né? Então ele vai arriscar e ele pegou a trabalhista naquele momento. Né? Que foi drástico. Você tira dinheiro do governo. Tira dinheiro de quem consome que compra lá os produtos, então, serviços. E nessas questões que estamos levando com a CNTM, através dos dados do Diese, ao Congresso Nacional, que envolve as oportunidades e ameaças ao trabalhador, é nesse sentido. Tá? Muitas coisas, se forem aprovadas lá, que tiram direitos trabalhistas, que tiram 13º do trabalhador, reformulação de CLT, retirando direitos e benefícios. Isso vai afetar a economia direta, então você não vai estar recuperando nada. Né? E ter as oportunidades que venham a melhorar essas coisas. Então nós temos que pressionar isso. Né? O nosso movimento de manifestos e de ação ainda continua também nesse sentido, não só na rua. Nós temos toda uma cadeia de representantes que chega até a Confederação Nacional dos Trabalhadores, que o presidente é o Miguel Torres, que estamos levando isso ao Congresso Nacional. Mas só que hoje nós estamos deparando com essa crise lá de impeachment, onde tudo está parado, onde nada se movimenta, e isso é um ponto, uma queda livre novamente na economia. Então isso tem que se resolver. De que forma? Se é através do impeachment, se é através de... Eu não sei. Tá? Eu tenho minhas convicções que a democracia ela tem que ser exercida, tá? Que se houve ou não houve pedalada fiscal, tem que ser apurado, está lá, que seja investigado e que não seja feita uma injustiça, para não gerar uma revolta também, que aí é pior. Né? Eu, na minha papel político, eu gostaria que tivesse novas eleições, na onde se reformularia todo o cenário, onde todos os envolvidos em escândalo não participassem de eleições, de que se trocasse da cabeça até o corpo. Mas isso eu acho que não é tão possível, porque é nossos próprios congressistas lá que votam para isso, e eu não acredito que eles vão fazer isso. O que talvez, Samuel, você desculpe, nós estamos chegando ao fim do programa já, o que talvez pudesse ser feito, e pode ser feito, nós estamos já terminando abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses. Se ficar Eduardo Cunha cai, não cai, impeachment presidente, impeachment vice-presidente, você hoje tem... É difícil nós acharmos aqui um político desses que estão aí na vitrine que não responda por crimes.
é difícil de achar, mas daqui a 5 meses nós temos eleições municipais. Se cada cidadão votar bem, quer dizer, votar em ladrão sabe que vai ser roubado. Votar em incompetente sabe que não dá para cobrar competência. Quer dizer, escolher dentre os candidatos os melhores e até pessoas que estejam longe da política, enojados, estão com ela, que voltem novamente a participar desse processo, ou que se integrem nesse processo, a juventude começar a entrar nesse processo como um todo. Vamos escolher os melhores. E daí dos melhores a gente pode ter uma esperança, não para nós apenas, que essa nossa geração está deixando aí um lastro muito grande, mas você falou da sua filhinha pequena, 3 anos de idade, nós precisamos pensar neles, não é? Claro. Por isso nós temos a força para lutar aí, Kinak. E cobramos aí, como você disse. Eu enfatizo e em nome de todos os trabalhadores que as eleições municipais aí não deixe de votar. Exatamente. Tá? Jamais, jamais, jamais. Tá? É através do voto que você dá o rumo ao teu país e ao teu município. Se você não votar, você não está dando rumo nenhum. Aliás, está dando oportunidade para que os oportunistas assumam, oportunistas chegam lá. Isso. Escolham, aproveite de tudo isso que está acontecendo, tente se politizar, sim. Tente entrosar mais, porque os países de primeiro mundo, os povos, já passaram por grandes crises e onde a sociedade vai se politizando. Eu acho que através daí nós temos que tirar esse aproveito. Nós vamos ter uma tarefa para frente, que é escolher os nossos próximos governantes. E digo que esse é um dos mais importantes, que nós temos ligação direta com ele. E ele responde pelo município. Então, tenham ciência. Analisem bem, não jogue fora. Isso. Tá? Vamos, porque depende de nós. Se essa crise hoje está aí, é porque também nós tivemos culpa e colocamos eles lá. Então nós temos a culpa entre nós também. Não sabemos escolher, ou às vezes eu voto porque pediu só, porque um amigo meu falou que é bom. Não vai porque um amigo meu falou que é bom, vai com a tua convicção e vai procurar saber o que aquele candidato pode te propor, pode fazer de melhor. Procure o passado dele. Se ele tem algum passado de luta com a sociedade, acho que isso é importante. Porque esses que lutam pela sociedade, eles têm um caráter de estar sempre prosseguindo nessa linha. E é isso que a gente depende. Já está saindo dessa crise, ter bons governos. E que eles, no momento de crise, em vez de ficar bagunçando, que eles sentem, dialogam, conciliam para sair do problema. Sem dúvida. E hoje o que estão fazendo é o contrário. Não estão conciliando, estão criando mais problema, para que o próprio eleitorado fique mais confuso para poder votar. Né? Por isso que eu falo, a educação é fundamental, se investir, que nós vamos mudar, sim, o Congresso, os pensamentos daqueles governantes, mas se investir em educação e nós estarmos preparados para chegar lá e escolher também os nossos governantes. Samuel, muito obrigado pela sua participação, o programa continua aberto para você. Sempre que você tiver novidades, por favor, venha conversar conosco aqui, conversar com o nosso telespectador. Muito sucesso e, olha, aguenta firme o rojão lá, que não está fácil. E continua. Vamos continuar nessa luta aí, com certeza. Estamos fortes, tá? Temos disposição e temos os trabalhadores com a gente. Perfeito. Tá? A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.